Olá, esse é o programa Fator Paranormal, capítulo 34. Eu sou Kátia de Gaia. Bem, neste capítulo eu quero passar para vocês algumas experiências interessantes que eu tive dentro de um acampamento cigano. Como eu já falei anteriormente, eu tinha uma amiga na minha adolescência que ela é cigana até hoje, mas eu a conheci e passei a conviver com a família dela. E numa das ocasiões eu pedi à avó dela que me levasse no acampamento, que ela estava ligada ao clã aqui no interior de São Paulo, e foi uma experiência incrível, porque assim, é muito colorido, são pessoas muito felizes, pessoas muito simples, pessoas de coração muito bom, pessoas que falam o tempo todo a minha linguagem, né? A linguagem da magia, a linguagem do oráculo, a linguagem do bem-estar. São pessoas que falam muito de Deus, de natureza, o tempo todo falam de banho, falam de rituais, de elementos da natureza. Então, era uma coisa deliciosa estar ali. E uma das horas mais gostosas é quando nós sentávamos, assim, ao redor da fogueira, comíamos muitas raízes, né, cozidas, principalmente a mandioca, as sopas, muita cenoura, muito milho cozido, os adolescentes, as crianças e os velhos dentro do acampamento, eles são muito bem tratados, então não falta o alimento, tem alimento o tempo todo, eles fazem questão de um ajudar o outro, pode faltar às vezes para o luxo, mas não falta para a comida, não falta para o alimento. E foi muito bacana que numa das ocasiões que me interessei bastante pelo tema, porque eu já estava jogando tarô, eu queria conhecer mais, eu queria ter mais profundidade, e eu fui por uma reunião, né, onde era passado para membros da família alguns rituais, algumas coisas, algumas receitas, algumas poções, de vó para filha, para neta, porque é assim que funciona, é oral, né? Então, eu estava nesta reunião e eu me lembro que, como eu já disse lá atrás, a minha amiga cigana, ela tinha uma família muito grande, né? E uma das primas dela, ela tinha um problema muito sério comigo, era absurdo, mas enfim, eu relevava, e por ter esse contato com este pessoal, eu não levava tanto em consideração a má educação desta pessoa, e tratava com educação porque eu queria estar lá, né? Queria participar dessas reuniões no máximo que eu podia, sempre que eu tinha oportunidade, o que eu podia estar lá, assim era. Então eu me preparava, eu ia com a minha saia, eu ia toda colorida, eu colhia flores. Era muito bacana, assim. Eu adorava ter esse contato. E eu me lembro que eu cheguei para esta reunião, muitos já estavam lá, e essa prima dessa minha amiga estava lá. E quando eu cheguei, tem uma coisa, assim, praga de mãe e praga de cigano é uma coisa que é melhor você não ter na tua vida, porque pega. E eu me lembro que ela falou uma coisa muito ruim, né? E cuspiu por onde eu passei.
Isto significa que eu não era bem-vinda e mais, que ela não queria mais que eu retornasse, principalmente com as palavras que ela externou ali naquele momento, né? E eu me lembro que a avó delas, né, chamou tanto minha amiga quanto esta prima dela. E ela falou umas coisas. E eu me lembro que essa prima dela foi embora. A avó da minha amiga pediu para levar essa moça embora, porque ela tinha me desrespeitado. Então, imagina, a moça já estava com raiva de mim. Imagina com isso. Foi uma situação difícil para mim, muito difícil. E aí teve uma reunião, teve lá nossa comida, ela ensinou um ritual muito bacana pra gente. Enfim, foi um momento muito bacana que eu tive este dia em particular, porque eu me senti uma pessoa querida, muito querida por todos eles, porque eu sempre respeitei o que eu estava vivenciando e a oportunidade que está sendo dada. E o mais legal disso tudo é que em nenhum momento eu fui contra aquela moça, tanto que a partir daquele momento ela passou a ter mais respeito, mas ela ficava mais distante, procurava não ficar perto de mim, em função do que tinha acontecido, do que ela deve ter ouvido, com certeza. Mas eu ainda assim tentei ter amizade com ela, não era possível. E ela era excelente na leitura de mão. Excelente. Coisa que eu, mesmo convivendo em acampamento, conhecendo todas elas, não foi passado para mim, porque isso é passado de mãe para filha. E eu não era filha de ninguém ali. Então, a leitura da sorte, das mãos, eu não tinha quem pudesse me auxiliar. Então, tudo eu prestava atenção no que era falado, eu prestava atenção no que era vivenciado, para que eu pudesse ter o conhecimento. Mas, até hoje, eu opto não ler, porque eu, particularmente, não me sinto segura o suficiente para uma leitura verdadeiramente como eles fazem. Que não tinha. Para mim, era fantástico, dava super certo. Todas as vezes que eu recorri e precisei, deu muito certo e é muito legal. Mas é um estudo aprofundado. A quiromancia, a quirologia. As duas associadas, fantásticas. Para mim, são ciências. Ciências que precisam ser estudadas sempre. Porque as linhas das mãos, elas mudam o tempo todo. Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. Então, quem determina o destino? Você, através das suas escolhas. Por mais que você tenha um traçado, você tenha um mapa, você vem com um código pré-determinado, suas escolhas vão mudar demais aquilo que você vai viver no futuro. Por isso, saiba bem o que você faz hoje no seu presente, porque ele é fator determinante para o seu futuro. No próximo capítulo eu vou contar um pouquinho da minha trajetória com o tarô nesse acampamento, como eu pude aguçar muito mais o meu conhecimento, tá bom? Então, até o próximo capítulo do Fator Paranormal.